Pronto. Nós estamos falando sobre uma fé reformada para os nossos filhos. Você que tem filhos já sabe disso, você que não tem deveria saber. Uma das coisas mais assustadoras da face da terra é tê-los, porque eles são a coisa mais complexa que existe no mundo. São seres humanos, não vem com manual de instrução personalizado, não existe um manual de instrução para cada filho, e a gente aprende à medida em que eles vêm e que nós temos que educá-los. Eu tenho um amigo que diz que filhos foram uma maneira de Deus nos ensinar a humildade, e foi exatamente isso que nós ouvimos ontem. Deus nos coloca na fornalha da humildade, porque muita gente vem perguntar. Agora eu já fiz 50, né? Já estou numa idade em que as pessoas começam a perguntar sobre educação de filhos. E eu respondo para todo mundo que eu sei o segredo de educar filhos. Chama-se graça. Puramente graça, irmãos. Deus é bondoso ao nos permitir colocar herança na nossa mão, herança na mão de pecadores, para que esses pecadores eduquem pecadores. E dentro dessas coisas que Deus nos dá, Ele nos coloca essa obrigação de testemunhar a respeito dos filhos para uma próxima geração. E à medida em que nós vivemos nesse mundo, nós recebemos diversas mensagens contraditórias. Afinal de contas, quem tem a obrigação de educar filhos e ensinar filhos? Se você, por exemplo, for a nossa Constituição Federal, olha só como é que funciona. A educação, direito de todos, é dever do Estado. Percebe? Para começar, nós já temos aí uma certa contradição, porque quando nós olhamos para a Escritura, a educação é de fato um direito e um dever, em primeiro lugar, da família, mas o Estado se arvora uma inversão de valores. Eles colocam essa tríade, Estado, família e sociedade, para educar com determinados propósitos, desenvolver a pessoa, preparar para a cidadania e para o trabalho. E na verdade, segundo a Bíblia, essas coisas elas são obrigação, em primeiro lugar, da família, ou em primeiro lugar dos pais, porque a Escritura fala em termos absolutos a respeito da família ideal, começando pelos pais. Então, na Constituição, a educação é para todos, e nós podemos concordar com isso. Há uma inversão, em primeiro lugar o Estado, depois a família, depois a sociedade. Só que o Estado, no estado em que ele se encontra, ele se arvora o direito de interferir na educação que a família quer dar. E pior do que isso, irmãos, muitas vezes nós nos conformamos com esse conceito e com essa ideia. Nós cristãos, e não deveríamos de maneira nenhuma fazê-lo. Ou você quer a sociedade brasileira educando seus filhos? Pode ter certeza que ela vai fazê-lo, mas o resultado que teremos não corresponderá à nossa fé. O propósito da educação: formar a pessoa para a cidadania e para o trabalho. Cada uma dessas três palavras, da maneira como ela é concebida na nossa Constituição, tem um pano de fundo filosófico muito diferente daquilo que nós entendemos a Escritura nos ensina. Na Escritura,
o principal é ensinar o temor do Senhor, guardar a lei, cumprir os estatutos e assim ser bem-sucedido aos olhos do Senhor. Mas como na nossa sociedade, o chamado Estado, ele é laico, nós então ficamos com aquela impressão de que a educação que esse Estado vai dar também é uma educação que chamaríamos de laica, e portanto temos a impressão de que ela seria neutra. Nada mais falso e mentiroso do que isso, porque não existe neutralidade na educação, não existe neutralidade na herança que outros deixarão para os nossos filhos. Então nós temos obrigações e compromissos que devem ser extremamente sérios nessa herança que nós vamos deixar para as próximas gerações e no testemunho que nós vamos deixar para os nossos filhos. Veja como é diferente do passado. Os chamados pais puritanos chegaram na Nova Inglaterra, e alguns poucos anos depois de chegar na Nova Inglaterra, eles fundaram uma escolinha chamada Harvard. Aquela escolinha chamada Harvard recebeu esse nome por causa de um pastor puritano chamado John Harvard, que deu um dinheiro que ele tinha para começar aquela escola. Esses dizeres projetados aí, eles estão num dos portões de Harvard, escondidos atrás de uma árvore. Após Deus nos ter conduzido em segurança para Nova Inglaterra, e depois de termos construído nossas casas, termos atendido às necessidades do nosso cotidiano, observa a ordem, tá? Observa a ordem. E termos construído um lugar adequado para a adoração a Deus, e termos estabelecido um governo civil, uma das coisas que em seguida desejamos e nos ocupamos foi promover o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, com receio de deixar às igrejas um ministério iletrado quando os nossos atuais ministros voltarem ao pó da terra. O que estamos dizendo? Olha, depois que a gente chegou, aprendeu a fazer a casa, porque era tudo diferente, aprendemos a plantar, fizemos o Thanksgiving, né? Fizemos as ações de graças, construímos, nos organizamos civilmente. A parte principal é a educação dos filhos, porque os nossos pastores vão morrer, e quando os nossos pastores morrerem, nós vamos ficar na ignorância. Observa como eles percebiam a importância do papel e ministério da igreja. Só que hoje você olha para Harvard, e Harvard é o templo mundial do secularismo. O cristianismo lá não aparece, ele é escondido. Aliás, ao contrário, é uma das maiores fontes de anticristianismo no mundo. Harvard, Yale, Princeton, as grandes universidades americanas fundadas por esses puritanos, tornaram-se a antítese do cristianismo. O que será que aqueles irmãos perderam? Onde será que eles erraram? O que é que nós podemos aprender com a Escritura para nós não perdermos? É aí que eu queria convidar você a ler comigo os 8 primeiros versos do Salmo 78. Diz assim a palavra de Deus: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó
e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e confessamos, ó Deus, a nossa inabilidade e incapacidade de entendê-la, absorvê-la, tê-la vivendo no nosso coração, se não for pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nessa hora em que nos reunimos para ouvi-la, rogamos a Tua misericórdia, rogamos, ó Deus, a luz do Senhor, para que, uma vez abertos os olhos do nosso coração e da nossa mente, sabedores da Tua vontade, possamos, ó Deus, deixar um testemunho Teu para as próximas gerações. Usa, ó Deus, de misericórdia conosco, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A grande pergunta, queridos, é quem tem, afinal de contas, segundo esse texto, a obrigação de ensinar. O que é que nós devemos entender a partir do texto da palavra com relação ao nosso tema do ensino? Se você observar o Salmo, ele é bem maior do que eu li. Ele na verdade tem 72 versos, do verso 1 até o verso 8 que lemos é uma palavra de introdução. A partir do verso 9 existem vários episódios a respeito da aliança de Deus, que não foi guardada pelas gerações anteriores. Então o salmista usa da história como um elemento didático, para ensinar como nós temos a obrigação, como nós temos o dever de deixar uma palavra para a próxima geração, um testemunho para a próxima geração. Aliás, o autor usa de um recurso literário que o leitor, na língua original, certamente perceberia que nós temos um pouquinho de dificuldade de entender na nossa língua. Se você olhar ali no verso 12, ele diz assim: fez prodígios na presença dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. E se você chegar lá no finalzinho do texto, você vai ver que nos últimos versos, o texto vai falar de Sião, ou Zion. Então o leitor, na língua original, ele ia relacionar essas duas palavras e entender que na verdade ele está ensinando uma caminhada desde Zoan até Sião. Essa é a ideia da história que é narrada aqui no texto, falando das diversas ocasiões na qual o povo de Deus, tendo visto a mão de Deus agir, tendo visto a bondade de Deus trabalhar nas suas vidas, ainda assim se rebelaram contra o Senhor. Então essa é uma história a respeito de quem? Essa é uma história a respeito de você e de mim. Eu aprendi essa lição hermenêutica. Sempre que você lê na Bíblia alguém que fez alguma bobagem, esse personagem é você, porque nós somos esses pecadores. Às vezes a gente olha assim: nossa, esse povo era obstinado, hein? Esse povo era rebelde. Olha para a sua vida um pouquinho, faz uma comparaçãozinha, e você vai ver que estes somos eu e você.
Nós somos os rebeldes e obstinados. Nós é que precisamos da exortação da palavra de Deus. Nós é que precisamos aprender com essa palavra a nos dobrar. E o que o texto diz é o seguinte: primeira coisa, escuta, povo meu, ouve, abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos. No hebraico moderno, quando você quer pedir para alguém prestar atenção, você usa a expressão simulev. Lev é a palavra coração, e o verbo no imperativo, simu, coloca o seu coração. Então essa é a primeira exortação, e a primeira exortação que cabe ao pregador fazer à audiência nessa manhã: coloque o seu coração nisso, presta atenção, abre os seus ouvidos. E aí você começa a perceber que essa exortação, ela serve para nós, e ela serve para as gerações. Eu destaquei aí no slide o que o texto chama a atenção, a quem esse texto está convocando que preste atenção. Ele diz assim: escuta, povo meu. Aliás, essa expressãozinha na língua hebraica, ela é muito rica. Toda vez que Deus diz assim, povo meu, Ele está olhando para o filho, Ele está olhando para a menina dos olhos. É a expressão do amor de Deus para com o filho. Eu sempre espero e desejo que meus filhos, quando eu uso essa expressão para com eles, eles tenham um carinho por ela. Meu filho, minha filha. E significa presta atenção. Aliás, nós pais temos essa coisa, sempre que a criança faz uma coisa boa, a gente fala, fica orgulhoso, diz o meu filho. Sempre que meus filhos erram, eu sempre falo para minha esposa: o seu filho fez tal coisa, a sua filha fez tal coisa. Nós separamos, né? Nós queremos ter a paternidade e a maternidade das coisas boas. Nós nunca queremos admitir que nós somos aqueles que também transmitiram aos nossos filhos o pecado que eles cometem. Nós não fazemos assim constantemente. Olha o que seu filho fez, olha o que sua filha fez. E é interessante, nós fazemos isso na igreja. E nós teremos que entender, é óbvio, existem diferentes esferas, mas nós teríamos que entender também que na igreja, os filhos que estão na igreja, dessa casa aqui, que é chamada família de Deus, são os nossos filhos, não são os filhos dos outros. Não é o filho do fulano, do cicrano e assim por diante. Não, são os nossos filhos, porque nós somos chamados filhos de Deus. O texto diz assim: o que nos ensinou a nós, o que nos ensinaram os nossos pais. E é interessante, nós temos a tendência de ler o texto assim: aquilo que nos ensinaram os nossos pais, nós ensinaremos a quem? A quem? Lê o texto. O que nos ensinaram os nossos pais, nós ensinaremos aos seus filhos. É um conhecimento da palavra de Deus e um temor humilde, como nós ouvimos ontem à noite, cheio da aliança de Deus, como nós ouvimos agora pela manhã, na qual nós entendemos que esse testemunho precisa ser dado às diferentes gerações. O próprio texto vai dizer isso que nós aprendemos do erro dos nossos pais, nós vamos contar à vindoura geração. Por quê? Porque Deus ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, inclusive pensando, e o texto vai usar essa expressão, nos filhos que ainda vão nascer. Já parou nisso? Já parou para pensar nisso? Que você tem filhos, que seus filhos vão ter filhos, e que haverá os filhos dos seus filhos. Aliás, ver os filhos dos filhos é o sinal da prosperidade na Escritura. A paz de Israel, Salmo 127, Salmo 128, é o que nós almejamos, ensinar para as gerações. Porém, queridos, o que acontece é que hoje nós temos um ensino fraco. Nós ensinamos as nossas gerações fracamente. Nós achamos que 1 hora de escola dominical para os nossos filhos está, joinha, bacana, é suficiente para eles crescerem na fé. Irmãos, eu já tive esse embate com vários membros aqui nessa igreja.
Vocês sabem que nós temos uma escola cristã. E muitas vezes os pais da igreja dizem assim: não, eu vou tirar porque acho que o ensino é fraco, ou no ensino médio não é muito bom, ou quantas coisas eu já ouvi. Eu gosto de fazer essa conta, já fiz várias vezes, alguns aqui já me ouviram. Uma criança hoje, ela passa por ano, uma criança e um adolescente tem que ter 200 dias letivos no ano, lei brasileira. Aliás, o dever de ensinar é de quem? É do Estado, né? Então eles botam seu filho 200 dias letivos numa escola, provavelmente secularizada, com poucas exceções. 4 horas por dia, faz a conta, quantas horas? 800 horas de ensino secularizado. E não adianta você achar que porque o seu filho está lá aprendendo português, matemática, física, química, educação física, ele está recebendo uma educação neutra. Não existe isso. Não existe isso. Ele recebe sim uma educação que supostamente é laica, mas que ensina que a vida é laica. Ou seja, eu não preciso viver uma vida religiosa, ou eu posso separar. 800 horas. Você traz seu filho sem matar nenhum domingo à escola dominical, 52, 1 hora. São quantas horas? 52 horas. Pega e instrui. Eu sei que a maioria das famílias aqui são assim. Você pega os seus filhos e durante 1 hora por dia, incluindo o domingo, você dá uma instrução formal de Bíblia para o seu filho em casa. Eu tenho certeza que você faz isso. Então você pega 52 horas, soma com as outras 365 horas que você ensina em casa e deu quantas? 452 mais 365? Eu não sou matemático, gente, eu sou teólogo, me ajuda aí, vai. Vocês não querem que eu acerte essa conta, né? É pedir demais. Deu mais de 400, vai, pronto. Você continua perdendo, porque lá na escola ele teve no mínimo 800 horas de educação formal laica, supostamente laica. E a minha briga com esses pais é: não, eu quero que o meu filho seja bem sucedido na sociedade, na cultura, ele tem que se sair bem, ele tem que passar no vestibular aos 16 anos, ele tem que fazer o curso X, Y, ele tem que ser rico, e esses filhos se perdem. Nós deveríamos ter o grande instrumento da educação cristã escolar na nossa mão. E você vai dizer assim: ah, mas a escola cristã é muito cara. Irmãos, vocês estão na igreja, as igrejas têm dependências, as igrejas têm salas, abram escolas, eduquem seus filhos, transmitam à próxima geração, somem aquilo que eles ouvem na escola dominical, no púlpito da igreja, domingo após domingo, com uma educação consistente, sólida. Eu trabalho há muitos anos num movimento chamado Associação Internacional de Escolas Cristãs. Eu já ouvi de tudo, mas a coisa que mais me entristece é ouvir um pastor dizer: não, isso aí só dá trabalho. E dá mesmo. Educação cristã, eu costumo dizer, não é para os fracos, dá muito trabalho, mas eu tenho uma obrigação de deixar um testemunho para as gerações. Mas o nosso ensino não é fraco só na escola, o ensino é fraco em casa, o ensino às vezes é fraco na igreja. Nós não transmitimos a verdade de Deus para a próxima geração, eles não sabem. Chega para uma criança na igreja mediana, uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, e pergunta para essa criança: quais são os 10 mandamentos? Isso é porque eu não estou querendo deixar vocês com vergonha, porque eu podia perguntar aqui. Quais são os 2 grandes mandamentos? Esse a gente sabe, né? A gente gosta do resumão, aquele negócio de vestibular, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, pronto, bati. É isso aí, pastor. Mas no vestibular de Deus,
para a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que saber os 4 primeiros mandamentos. Como eu amo a Deus? Eu tenho que saber sobre a exclusividade de Deus, da fidelidade a Deus, do nome de Deus, do tempo para Deus. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Eu tenho que saber os outros 6 mandamentos. Mas nós não sabemos, nós somos iletrados. Iletrados, queridos. Você vai dizer assim, chegou o pastor para deixar a gente com peso na consciência. Mas eu aprendo sempre que isso era a pregação puritana. A gente primeiro bate, depois assopra, não é? Mas é isso, irmãos. Isso é sério. Isso é importante. E ensinar o quê? Isso é quem deve ensinar. E ensinar para quem? E ensinar o quê? E eu destaquei do texto. Primeiro, a minha lei. A palavra lei que aparece aí é a palavra Torá. É a instrução de Deus. A instrução de Deus são palavras da boca de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? É fácil, abra a Bíblia e lê em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus. Pega essa lei de Deus, que Ele nos deu em parábolas, naqueles enigmas dos tempos antigos, em diferentes formatos, e transmita isso para as próximas gerações. Aquilo que nos contaram os nossos pais, o louvor de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, o testemunho de Deus em Jacó, a lei, a Torá, a instrução que Ele deu para Israel, tudo isso tão importante, tão fundamental, mas nós não lemos, nós não aprendemos. Existe hoje, queridos, um analfabetismo bíblico tão grande no nosso meio. E ele é variável. À medida que você anda para trás na Bíblia, ele vai aumentando. Nós temos medo de abrir o livro de Gênesis e ler. Temos medo de abrir a lei e ler. A gente faz seleção. Não, essa parte aqui eu gosto, aqui eu não gosto, eu gosto, não gosto. Mas nós temos que aprender a Escritura como um todo. Nós temos que aprender, como ouvimos hoje de manhã, a aliança de Deus ao longo da história. Como Deus foi revelando a sua vontade, ensinando a sua vontade ao seu povo, para nós vivermos nessa história, que é a história de Deus, a história da redenção, uma história da qual você faz parte. Já parou para pensar nisso? Você é parte da história da redenção de Deus. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez para todos, por aqueles que já haviam sido salvos e por aqueles que haveriam de ser salvos. Cada vez que você prega o Evangelho, alguém se converte, conhece a palavra de Deus, ou alguém é condenado pelo Evangelho que você prega, o que acontece? Você é partícipe da história da redenção. Cada vez que você vai à igreja, cada vez que você se assenta e participa do culto, não assiste um culto, mas participa, você participa da história da redenção. E cada vez que você eleva as suas orações a Deus e conversa com Deus e pergunta para Deus e recebe respostas de Deus, você é um partícipe da história da redenção. Cada vez que você estende a mão, faz aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer, você é um partícipe da história da redenção. A história da redenção é a sua história. E a história da redenção deve ser uma história vista pelas pessoas ao nosso redor. Ela deve ser explicada, articulada, detalhada para os nossos filhos. É isso que o salmista está dizendo aqui, queridos. Os nossos filhos precisam aprender a amar a história da redenção, porque aprenderam a amar o Redentor, o autor da história. E aprenderam a ver nos seus pais um testemunho, uma verdade plena, que eles podem ter, que eles deveriam ter o prazer de falar com os lábios: eu aprendi dos meus pais. Esse é o nosso chamado,
para deixar um testemunho para a próxima geração, para falar dessa lei. Para quê, queridos? Está aí no texto, a fim de que a nova geração os conhecesse, e filhos se levantassem, e filhos os referissem. Uma nova geração que aprende, que entende, que sabe, que conhece, porque ouviu da boca dos seus pais, porque ouviu na vida, no testemunho da sua igreja, porque viu nas instituições nas quais eles puderam passar como um braço da igreja. É a história da redenção que continua a desenvolver-se diante dos olhos dos filhos do povo de Deus, para a glória de Deus. E no final das contas, para quê? Para que eles não fossem como as gerações passadas, antes. Olha só o que o texto diz: para que pusessem em Deus a sua confiança, para que não esquecessem daquilo que Deus fez, mas para que eles, aprendendo, observassem os mandamentos de Deus, e finalmente não fossem como seus pais, uma geração obstinada, rebelde, de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. É a história de Israel, que é a sua história, que é a minha história. Minha história. É isso que Deus quer de nós, queridos. Vou contar para vocês uma experiência que foi uma das melhores da minha vida. Eu me mudei para um bairro em São Paulo, e por uma série de circunstâncias, Deus me inclinou a abrir uma igreja naquele lugar. Pedi o meu conselho, primeiro pedi a minha esposa. Não tem jeito de abrir igreja sem esposa. Pedi aos meus filhos. Não tem jeito de abrir igreja sem os filhos. E nós começamos uma igreja na sala da nossa casa, 13º andar, uma vista maravilhosa para a Marginal Tietê. Deus é bom. E nós tínhamos os cultos, domingo, 10h30 da manhã. No mesmo sofá, aonde eu tinha que assistir filmes, aconselhar os meus filhos, pedir perdão para eles quando eu errava, naquele mesmo sofá, eles me ouviam domingo após domingo pregar a Escritura. Isso demanda de nós mudança de coração. Isso vale para todo mundo, vale para o pastor, vale para o missionário, vale para o crente. Muito filho queria que o pai perguntar para ele: você quer morar onde? Eu quero morar na igreja. Por quê? Porque lá meu pai é legal, lá meu pai é educado, lá meu pai sorri. Nós somos incoerentes, queridos. Nós somos incoerentes. Nós somos pecadores, criando pequenos pecadores. Só a graça de Deus, é verdade. Mas debaixo da graça existe um testemunho, existe uma instrução, existe uma lei que precisa ser conhecida. Todos os dias nós precisamos de transformação. Um irmão me perguntou ali quando eu estava entrando: pastor, está preparado? Eu respondi para ele: irmão, nunca estou preparado. Porque à medida em que você vive, você aprende que pregação da palavra de Deus é graça.
É graça. Não é graça barata. Não significa que eu não estudei meu texto. Não significa que eu não trabalhei naquilo que eu ia falar para vocês. Não significa que eu não gastei horas estudando. Mas nenhuma dessas coisas teria bom resultado não fosse a graça. Mas o inverso também é bom, queridos. Tudo é fruto da graça. E o nosso trabalho, o nosso esforço, a educação que nós trazemos aos nossos filhos, ela tem que ser investida de graça. Então, a minha pergunta: o que é que nós estamos fazendo errado? O que é que aqueles irmãos que fundaram aquelas escolas, quem sabe, fizeram errado? O que é que as gerações passadas fizeram errado? Quem sabe? E eu levanto aí duas perguntas. Qual era a fonte da lei do salmista que ele diz que tem que ser ensinada às gerações? De onde vinha essa instrução que ele precisava passar? Como é que ele tinha que trabalhar com essas coisas? Eu volto lá ao meu tema dos 10 mandamentos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós esquecemos, e é interessante, né? Isso é uma sopa de palavras. Eles pegam as palavras que mais aparecem. Eu pus o texto dos 10 mandamentos, adivinha, quem que aparece mais nos 10 mandamentos? O Senhor Deus. Ele é o centro, porque Ele é o Senhor. Quando nós temos que ensinar e aprender essa palavra, essas 10 palavras, o que é que nós normalmente erramos? Eu queria caminhar por aí. Primeiro, tem muita gente que assume que a lei é muito antiga, não tem que ser ensinada. Não, pastor, essa parte do Antigo Testamento, Deus ainda não tinha convertido, Ele ainda era muito ruim, mau, mandava fazer umas coisas estranhas, eu não gosto muito disso. Eu já vi muita gente falar isso. Alguns falam, outros só pensam. Eu não leio o Antigo Testamento porque eu não entendo o Deus do Antigo Testamento como se Ele fosse um Deus diferente do outro. O Deus bom é o do Novo Testamento, quando Jesus chegou e Deus estava convertido, Ele agora é amor, antes Ele não era. Nós assumimos que podemos ensinar a lei sem ensinar a graça da lei contida na aliança. Nós temos uma visão distorcida da lei. Nós vamos ter uma visão correta, apropriada, focada da lei de Deus. Muitas vezes o nosso grande perigo, principalmente para crentes já envelhecidos na fé e igrejas mais antigas, nós assumimos que a salvação é pela graça, mas a vida cristã é vivida pela lei. É muito fácil eu me tornar um legalista. Aliás, essa é a tendência constante do meu coração e a luta constante do meu coração. Muitas vezes nós paramos de avaliar o nosso coração diariamente, entramos no automático e esquecemos que somos pais pecadores, educando filhos pecadores. Educação se faz com lágrimas, muito riso, muita alegria, mas muita lágrima. E o quinto erro que nós cometemos às vezes é o de presumir que nossos filhos são crentes e paramos de pregar o evangelho para eles. Aliás, esse é o erro de muitos pastores, queridos. Não presuma que as pessoas que estão e são membros da sua igreja, domingo após domingo, que elas são crentes. Não pare de pregar o evangelho para a sua igreja. O crente não só se converte por meio do evangelho, mas ele vive do evangelho. Pregue o evangelho todos os dias, todos os domingos. Eu queria olhar então para 3 exemplos vindos aí do livro de Deuteronômio, sobre a relação daquilo que nós temos que fazer, aquilo que provavelmente estamos fazendo errado. O primeiro deles encontra-se exatamente no centro dos 10 mandamentos, o 5º mandamento. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Se eu perguntasse para você assim, na lata, para quem é esse mandamento? Qual resposta você vai dar? Essa resposta, você vai dizer assim: esse mandamento é para os filhos. Não é essa a nossa resposta imediata? E de fato diz: olha, honra teu pai e tua mãe. Então a gente imagina, ok. Mas todo pai
também é filho. Então existe aí uma relação entre aquilo que nós somos como pais e aquilo que nós almejamos ver segundo a ordem de Deus na vida dos nossos filhos. O Catecismo de Heidelberg, quando trata explicar o quinto mandamento, ele diz assim: o que Deus requer de nós no quinto mandamento? Ele responde: que eu tribute honra, amor, fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim, que me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência as suas falhas, pois que é da vontade de Deus governarmos pelas mãos deles. A minha pergunta, queridos, é: como é que um filho aprende isso? Nós não acreditamos na doutrina da depravação total? Qual é o filho que nasce com o quinto mandamento implantado no coração? E a primeira coisa que ele faz ao nascer é dizer: eu quero honrar o meu pai e minha mãe. Eu nunca vi um desse. Segundo a Escritura, nós nascemos em pecado. Somos concebidos em pecado. E a nossa tendência é nos especializar na arte do pecado. Então, à medida em que nós lemos o mandamento, nós precisamos extrapolar o seu sentido e entender o seu sentido como um todo. Costumo dizer que o quinto mandamento tem que ter 5 lições. Primeiro delas, é na família que nós vemos a formação do caráter, da espiritualidade de uma pessoa. Depois, a formação do caráter de uma igreja e, finalmente, a formação do caráter de uma nação. Ou seja, tudo começa em casa, e um filho, uma filha só vai aprender a honrar o pai e a mãe, só vai aprender a honrar os líderes da igreja, só vai aprender a honrar os líderes da nação, se ele for ensinado na sua casa. Esse é o primeiro passo. Não pode ser diferente disso. Mas os meus exemplos, que já estão por demais batidos, porque os meus filhos estão crescendo, estou precisando de netos para ter mais exemplos, não é? Mostram isso. Nós somos aqueles que destroem para os nossos filhos todos os conceitos de autoridade constantemente. A começar o seu filho que gosta tanto de futebol, e a primeira coisa que ele aprende com você é que o juiz é ladrão. Ou a destruição das chamadas autoridades espirituais. Você fala mal dos líderes espirituais, da sua igreja, do seu povo, na frente dos seus filhos, você os está envenenando, matando-os. Aquele pastor, a mulher do pastor, o filho do pastor, o presbítero, e aí vai andando, vai caminhando. Nós os envenenamos, nós os destruímos. Filho, você tem que obedecer à lei, mas nenhum guarda presta, só serve para multar. Político só serve para roubar. Os nossos filhos crescem sem nenhuma estrutura de autoridade em nenhum âmbito, nem na família, porque o pai mina a autoridade da mãe, a mãe mina a autoridade do pai, nem na sociedade civil e nem na igreja. Nós temos que mudar isso, queridos. Eu lembro uma vez, muitos aqui conhecem meu filho mais velho. Eu tenho que pagar uma taxinha para ele cada vez que eu conto as histórias, mas eu me lembro uma vez que eu e a Denise íamos viajar, e ele ia ter um campeonato de futebol, e ele não podia ir conosco, e ele então ia ficar na casa do meu colega pastor. E aí deu a tarde, o horário de levá-lo, ele estava todo ansioso. Aí eu falei: filho, por que você está tão ansioso assim? Ele falou: pai,
eu vou dormir na casa do pastor. Filho, você dorme na casa do pastor todo dia, né? Mas as autoridades espirituais são importantes. Você ensina isso para os seus filhos em casa? Ou eles lhe veem destruindo a geração, destruindo os próximos passos? Percebem? Se você quer deixar um testemunho para os seus filhos, você tem que ter um coração dobrado. Tudo começa em casa, queridos. Às vezes nós temos a impressão de que criar os nossos filhos na igreja é bom. Cuidado. Nós temos que criar os nossos filhos no lar. A igreja deve complementar. Segunda coisa, toda liderança deve ser tratada como forma de ministério, não de tirania. Nós pais temos que ter a autoridade de servos. Líderes eclesiásticos têm que ter a autoridade de servo. Não pode ser ao contrário, porque senão nós nos tornamos tiranos, e nossos filhos vão perceber isso. Eu lembro do dia da decepção da minha filha, no dia de um confronto, e eu tive que virar para ela e falar assim: minha filha, você estando certa ou errada, no dia em que você brigar com a sua mãe, eu estarei do lado da sua mãe. Mas como, pastor? É lógico que eu não vou ser cego para nenhum erro. Mas nós ouvimos sobre isso ontem. A unidade dos pais forma o caráter dos filhos. Quando nós nos dividimos dentro de casa, nossos filhos caídos, depravados, como nós somos, sabe o que eles fazem? Eles começam a tomar partido e tirar vantagem. Eles são craques nisso, eles aprendem isso com 1 ano de idade. Eles sabem aonde eles vão para conseguir as coisas. Imagina quando chegam na adolescência. Autoridade de servos, pais unidos. Extrapolando o mandamento, Deus estabeleceu sobre a raça humana o princípio de autoridade. Nós devemos amar a Deus por isso. É por isso que existe sociedade, é por isso que existe cultura, é por isso que existe país, é por isso que existe cidade, é por isso que existe ordem no mundo. Eu tenho que amar a Deus porque Ele fez o mundo dessa maneira, ainda que os homens não entendam que foi Deus que tenha feito isso. Mas eu tenho que aprender a extrapolar essas coisas para essas esferas. Os crentes deixaram de ser agentes políticos. Nós somos massa de manobra junto com o resto de uma população. Infelizmente. Por isso o 5º mandamento não se limita a tratar da família, mas é um conjunto de autoridades. E por último, o 5º mandamento é primeiro para os pais e depois para os filhos. O seu filho não vai te honrar naturalmente. Ele vai te honrar se ele aprender com você honrar. Ele vai honrar a Deus se ele puder ver seus pais honrando a Deus. Obrigação fundamental dos pais, Deuteronômio 5, 5º mandamento, Deuteronômio 6, essas leis, esses estatutos eu te dou hoje para que temas o Senhor teu Deus, guarde os estatutos, os mandamentos que eu te ordeno. Quem? Tu, teu filho, filho dos teus filhos, ou filho de teu filho, e para que os teus dias sejam prolongados. Mas essas lições, elas precisam sair da onde? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E elas fazem parte do seu estilo de vida, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E aqui vem a confissão de pai: se os meus filhos seguissem à risca o pai quebrado que eles têm, o pai pecador que eles têm,
eles não saberiam a honra. É por isso que eu disse que o grande segredo é a graça. E a gente não sabe os caminhos de Deus, não existe fórmula. Vocês vão ouvir aqui palestras, quando os filhos não seguem a fé dos pais. Ouça, porque essa é uma realidade para muitos, e uma luta, e uma dor. Próximo princípio de ilustração, Deuteronômio 6 a 8, especificamente aí no capítulo 7. Nós temos a tendência de ensinar a lei sem ensinar a graça. Olha só o que Deus fala, depois de dar os 10 mandamentos, depois de dizer que as palavras deviam estar no coração, depois de dizer que eles deviam inculcar aos filhos. O texto diz assim: porque tu és um povo santo, ó Senhor. O problema é quando nós achamos que somos santos por nós mesmos. O problema é quando nós achamos que nós somos aquele cara do Salmo 1, o justo, lembra? A gente acha que a gente é o justo do Salmo 1, e nós não somos. O Senhor teu Deus te escolheu. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, propriedade peculiar. De todos os povos da terra foi Deus que escolheu. Ele não teve afeição, nem escolheu porque era mais numeroso do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Verso 8, mas por quê? Porque o Senhor vos amava. É o amor eletivo de Deus. É porque o Senhor tinha feito uma aliança para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, guarda a aliança, misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ou poderia dizer, aqueles que ele elegeu. Mas ele também dá o pago diretamente aos que o odeiam. Ele faz perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente lhe o retribuirá. Então aprende, escuta, dá ouvidos, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo, lembra como é que começou o Salmo 78? Qual o primeiro verbo? Escuta, ouve. Será, pois, que ouvindo esses juízos e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança. Foi o que nós ouvimos na primeira mensagem. E Ele vai te dar a misericórdia que Ele prometeu sob juramento aos teus pais, e Ele vai te amar e te abençoar e te multiplicar, e também aos teus filhos, e o fruto da terra, e o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Minha pergunta, querido, qual a diferença disso aqui em teologia da prosperidade? Porque no final das contas os pastores da prosperidade pregam uma coisa parecida com isso, né? É porque reivindicam sem graça. Essa é a grande diferença. Acham que tem direito, determinam, mas a promessa é essa. Ensine a lei, querido, para deixar um testemunho. Ensine a lei com graça. Então, para finalizar, como testemunhamos para a próxima geração? Primeira coisa a ser aprendida: a responsabilidade fundamental é dos pais. A primeira coisa que nós temos que fazer com os nossos filhos é pregar-lhes o Evangelho. Não terceirize a evangelização dos seus filhos. Pregue o Evangelho. Lembra daquelas frases célebres, né? As suas palavras falam mais do que os seus atos. Tem muita bobagem no meio da maneira como as pessoas tendem a compreender isso. O Evangelho, ele precisa ser sempre articulado. Deus nos deu palavra, mas ele tem que ser acompanhado, principalmente dentro de casa, por um coração quebrantado. Não tem outro jeito. Então pregue a verdade para os seus filhos, vivendo-a. Viva como exemplo
na sua casa e na igreja. Faça o que você faz para Deus, querido, diante de Deus, todos os dias, todas as coisas. Aprenda a honrar aqueles que Deus constituiu por autoridade sobre nós. Aprenda a promover a autoridade. Sabe como é que você faz isso? Amando, orando, abençoando, instruindo, aconselhando, admoestando, recompensando, repreendendo, protegendo, provendo. Foi isso que Deus nos chamou para fazer. O testemunho à próxima geração envolve a família, a nossa casa como um todo. No meio das lutas, queridos, todos nós enfrentamos lutas. Eu queria poder dizer que o meu lar é perfeito, mas seria eu um mentiroso. O problema é que muitas vezes nós vivemos de aparência mesmo, muito mais do que da verdade da fé. Então, pai, mãe, família, tudo isso trabalhando em conjunto, envolve a igreja como comunidade ensinadora. Irmãos, como é difícil isso. A gente sai da igreja revoltado com a igreja, falando mal da igreja, falando mal dos líderes da igreja, e nós queremos que os nossos filhos amem a igreja. Ele vai te dizer: hipócrita. Faça isso. E por último, testemunhar para a próxima geração envolve a escola. Eu não podia deixar de falar isso, porque é um dos lugares que o seu filho mais vai gastar tempo na vida dele. Apoie, procure, vá atrás. Vocês vão ter seminários à tarde, acho que amanhã vai ter um sobre educação cristã escolar. E Deus abençoa gerações. Eu podia contar muitas histórias para vocês, de como Deus tem abençoado por meio desse movimento. Que o Senhor nos guarde, querido. Que o Senhor nos tenha o seu rosto voltado sobre nós, e nós ensinemos o testemunho à próxima geração, com graça. Vamos orar? Pai, nós agradecemos imensamente a Tua palavra, e rogamos, ó Deus, que a Tua misericórdia continue a ser derramada sobre nós, e que nós tenhamos a plena convicção de que tudo é fruto, obra da graça do Senhor, mas que o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos dá a alegria de participarmos nessa história, para deixar, ó Deus, um testemunho para a próxima geração. Cuida, ó Pai, dos nossos filhos. Cuida, ó Deus, da dor daqueles que lutam com a educação dos seus pequenos, dos seus adolescentes, dos jovens. Dá, ó Deus, que encontrem no Senhor a paz e o consolo para fazer a Tua vontade sempre. Ensina-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.